Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque nós temos como mulheres a capacidade e a bênção do Senhor de gerar filhos, de ter futuro, de proporcionar esse futuro através do nascimento de bebês, de crianças. E é um momento muito importante, um momento maravilhoso, mas é também um momento de grande responsabilidade e que bagunça realmente a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a olhar para tudo isso com os olhos do Senhor, aprender a ter as informações necessárias para a gente cuidar melhor do nosso futuro, dos nossos filhos, sobrinhos e das pessoas que estão, os bebês que estão ao nosso redor, mas principalmente que a nossa responsabilidade com o Senhor, o nosso amor ao Senhor, a nossa dedicação ao Senhor seja o principal ingrediente nessa relação. Muito obrigada por mais um domingo que a gente está aqui e nos ajuda, Senhor, mostrando a Tua Palavra, falando aos nossos corações, no nome de Jesus. Eu só queria rapidinho, alguém lembra do versículo de semana passada? Claro, pode falar. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14:25. Quem teme o Senhor está seguro. A minha versão também é a mesma. Não tem. Ele está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. Muito bem, alguém mais? Muito bem, vou marcar vocês com um pontinho positivo. Lembrando que quem tiver mais presença e quem tiver quem decorar mais versículos, e quem tiver mais presença vão ganhar cada uma um livro maravilhoso que é da nossa bibliografia sugerida. Será? Eu Não. posso falar? Não. Você tem que falar. Por causa da câmera, uma câmera, você vai para o YouTube. Isso não foi contratado. Dessa parte. Dá para me ouvir? Então, como a pastora Alice falou, sou pediatra, já tenho um pouco mais de 30 anos nessa profissão, então já me aposentei. Já me aposentei, mas eu continuo ainda na ativa, tá? E trabalho, minha área da pediatria, mas na emergência a gente fala em porta, né? E tem uma outra área também que eu trabalho, que é da vigilância, tanto é que quando eu estiver falando aqui eu vou falar um pouco mais também sobre vacinação, né? Que é muito importante para nós. E só tenho que agradecer também a Deus de estar aqui. Fui batizada em 2010, a partir desse momento aqui, minha vida tento, né, deixar só para Deus. Vamos lá. E eu usei muito aqui, pedi muito a Jesus para estar sempre mostrando alguma palavra que é Ele, só Ele na nossa vida, né? Então, eu entrei com esse salmo, onde é Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aqui mostra, né, que parece que a gente apareceu, né? Veio, né? Da onde veio? Eu já li muito, li até daquela da galinha, do ovo, né? Entrei até, fiz até, filosofei sobre aquilo para ver quando que está. Mas é tudo Deus mesmo, sabe? No final, muitos estudos são feitos, mas é só Deus. Então aqui está a fecundação. Ali tem um desenho pequeno, que são os espermatozoides tentando, né, entrar lá no óvulo. Então o que é uma fecundação? É o momento de encontro do espermatozoide com o óvulo. Aí depois tem vou falar um pouquinho também de... Estou tentando fugir, né?
Aí o gameta, né, feminino vai estar prontinho para ser fertilizado pelo masculino, e aí vem o embrião. É daí que aparece nós agora aqui, tá bom? Então a gente começa assim, a gente está sem nada, aí vem lá os gametas, né? O homem, a mulher e fecunda. E a partir daí vai ser fertilizado. E aí esse embrião vai ficar colado na parede de um útero e daí dá o início da gravidez, que a gente fala assim como concepção. Aí existe a concepção. Essas palavras que eu vou estar falando, é importante vocês saberem mais ou menos algum significado, para não ficar assim, né? Eu vou falar um pouco em algum modo técnico. Aí vem o início da gestação. Vamos começar. Aí começou. Lá tá com 26 dias. A gente sempre brinca que parece um girino, né? Um negocinho lá, aquele sapinho. Vocês já viram quando sapo, né? Coisa estranha. Bom, aí vem os braços, a perna, o embrião, que já são evidentes ali no segundo mês. Já com 60 dias, aí começa a apresentar a contração muscular. E o coração começa a bater 2 vezes mais rápido que o da mãe. O coração da criança bate muito rápido, tá? Média de 140 batimentos por minuto. Então, por quê? Porque tem que bombar muito sangue para começar a desenvolver tudo, tá? Parece que, né? O homem elástico vai crescendo, vai... Aí no terceiro mês os órgãos reprodutores já estão formados. Então, ó, no terceiro mês já tem órgãos reprodutores. A menina já terá todos os óvulos e aí vai só liberar na vida adulta. Então vocês veem quanto é importante uma mulher, né? Já está ali no terceiro mês e no quarto já surgem os reflexos, lá dentro ele já começa a sugar, então aí vem a parte da alimentação, né? Deglutir. No 6º mês começa a piscar os olhos, mexer o dedo. Geralmente existem crianças que nascem prematuro no 6º mês. É viável? É viável sim. Não sei, tem alguém aqui que nasceu de 6 meses? Eu já viu alguém nascendo de 6 meses? Já. Eles são assim uma coisa muito estranha, né? Mas vai, cresce e a gente fica normal, tá? Eu vou fazendo uns parênteses aqui para vocês entenderem. Coisa que eu sempre... A mãe acaba de falar, ele é de 7 meses. Daí? O que tem 7 meses? Já não saiu daí? Já, agora. Então, quantos meses tem agora? Agora ele tem 2 meses e meio. Então, ele tem 2 meses e meio. Você não vai contar com 7 meses, contar mais 2 que não veio. Elas fazem umas contas na minha frente que eu fico doida. Eu falo, não, tem 2 meses e meio, seu filho, tá? Não sei se nasceu de 6, de 7, de 8. Depois que vem, né, sai lá da barriguinha da mãe, já tá, já é viável ao mundo, entendeu? Então começa a contar, primeiro dia de nascimento é primeiro dia. Não é que ele tem 7 meses e aí começa a fazer aqueles cálculos. Nossa, faltou 2 meses para ele nascer. É uma coisa meio absurda assim, mas isso não existe, tá bom? Então no 7º mês prepara para o nascimento, aí onde vai já acumular gordura, amadurece o sistema respiratório, já começa a pôr a cabeça para baixo, aí ele também já pode sentir dor e cócegas, como um recém-nascido. É nesse momento que o pai e a mãe estão falando com ele, ele se mexe assim, ele está escutando, tá? Eles sentem, aliás, eles sentem tudo da mãe, tá? Desde na hora que começa. E no 8º mês já chuta, dá soco e fica agitado, né? Ele já começa a querer se movimentar, é a casinha dele, ele já começa a brincar lá dentro, tá? E no 9º já está com pouco espaço, é hora de sair fora, né? Tem muitas piadinhas aí que vocês pegam aí, né? Um começa a falar, bom, quem que vai lá na fora? Não, eu, né? Então, aqueles gemelares, né? Que é uma luta ali. Bom, ali na parte de cima é os desenhos da formação dele. Vocês observam que eles estão sempre assim, né? Com a barriguinha, com a proteção do umbigo, onde vem o cordão umbilical, que é ali que passa o oxigênio, tudo. Tanto é que depois que nasce, ali é muito importante. Porque, aí já vou falar um pouquinho só da higiene, porque é importante, vocês veem ali o coto umbilical, o cordão umbilical,
Ali, quando está dentro da barriga da mãe, é onde passa todos os nutrientes, tudo, principalmente o oxigênio. Então, quando sai na hora que é cortado, o nosso grande risco é a higiene. Tem que estar sempre limpinho, porque já vi casos graves de ter infecção no coto umbilical e ter uma infecção generalizada. Então, ali é um meio de porta de entrada. Então, é um local que, na hora que nasce, é o primeiro cuidado que a gente tem naquele coto. Mas se toma banho normal, tá? Passa água, sabonete, tudo. Ali, então, vamos na posição do feto. Quando vai, antes de iniciar o trabalho de parto, ele ainda está lá, né? Estável, dentro do útero. Aí, depois, ele começa a ficar demais apertado, onde ele atinge 9 meses, que é uma faixa etária, assim, de 38 semanas a 42, que a gente fala que é a termo. E aí o feto já vai, põe a cabeça já para posicionar para a parto normal. Aí ele desprende a cabeça e depois vem primeiro um ombro, depois o outro ombro, aí já era, já passa o resto. Vou ficar preocupado com o quadril, com os ossinhos, tudo. A criança, quando nasce, os ossos dele é igual cartilagem, é igual a orelha da gente, tá bom? Então eles são todos facinho de afundar, é igual... Muita gente fala que a cabeça da criança é igual a bolinha de gude, vai e volta, né? E volta para o mesmo lugar. Bom, como eu falei do cordão umbilical, da higiene, vou falar um pouquinho da higiene, tá? Alguém tem alguma dúvida? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando, tá? Os olhos, né? Pode ter manchas vermelhas dentro dos olhos, porque na hora que ele vai sair, a pressão é tão grande que pode vir um pouquinho de sangramento na conjuntiva branca. A pele, tem que tomar cuidado, porque é assim, o que é icterícia, o nome que está lá? Icterícia é assim, quando a criança está intraútero, todo o sangue da mãe passa para dentro da criança. Na hora que a criança nasce, começa a destruir esse sangue, ela própria está produzindo o sangue dela. E esse sangue da mãe que estava dentro do bebê, ele é destruído. Tanto é que quando nasce, a primeira saída dele é pelas fezes, por isso que vem preta, chama mecônio. E também ela pode ser impregnada na pele, fica aquela cor amarelada, icterícia. Porque onde trabalha o sangue dentro do bebê é no fígado, tá? Então, algumas enzimas do fígado ficam alteradas. E isso se dá muito entre o 3º ao 5º dia, quando é pré-termo. Quando é pré-termo é antes das 38 semanas, né, da gestação. E depois pode vir do 5º até o 7º dia. Nós, hoje, fica tudo, como eu falo, a gente tem sol, né, todo mundo leva bebê no sol, mas antigamente eles ocasionavam uma doença chamada kernícteros, que dá problema neurológico, já ouviu falar, né? É grave, né? A criança fica com problema mental pro resto da vida, tá? Por isso que a icterícia é grave. Quando fica muito alta, tem que fazer fototerapia, tem que pôr no sol de manhã e de tarde, tá? Mas é fisiológico, é normal acontecer isso. Toda criança tem um pouco de icterícia. Aí vem a moleira, que é fechamento com 1 ano e meio, então fica aquilo aberto. As mamas podem apresentar, porque passa muito hormônio para a criança, então fica com mamilo, né? Parece que sai secreção, fala que é o leite de bruxo, umas coisas muito doidas que eles falam comigo. Mas nunca põe o dedo ali é uma esponjinha, nunca pode apertar, tanto no homem como na mulher. No homem, até com 11 anos, 10 anos, pode vir um pouquinho de alteração, né? A gente fala broto mamário no homem, que coisa feia, né? Aí começa aquele problema, né? Mas não é tudo fisiológico, só não pode apertar e não pode ficar tocando. Tem mãe que já vai entrando no consultório apertando, pondo pra lá, pra cá, uma vez, não põe a mão aí, não pode pôr a mão. A partir do momento que põe a mão, vai inflamar, pode dar mastite, aí começa a vir os problemas, né, de pele. E tem as primeiras sensações, que a gente já viu ali, sucção, degustação, respiração, os sentidos, olho no olho, ruído, eles olham, eles conseguem ver o vulto logo nos primeiros dias, depois já começam a enxergar a mãe e o pai, tá? E as fezes, como eu falei, vem mecônio, depois vem amarela, gema de ovo. Tem que dar somente o leite materno, né, até o 6º mês hoje.
Então, as fezes ficam igual um leite coalhado, é normal, não é diarreia não. Muitas mães procuram um socorro para falar que está com diarreia, mas não é, tá? E alojamento, bom, alojamento conjunto. O nenê, quando chega em casa, ele tem que saber que ele é da família, né? Tem mãe que ou fica só para ela, não mostra para ninguém, ou fica falando, ou se não, deixa a criança, não pode tocar, não é bem assim. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse contato de criança, mãe, pai e família. Isso é a coisa mais importante para essa criança. E a alimentação. Bom, aqui eu fiz uma piadinha, tá? Vou ler para vocês. Vou ler para de cá. Aê, mãe, hoje a professora mandou procurar no dicionário qual é a definição de desenvolver. Vocês sabem me dizer o que é isso? Aí a mãe, se a professora mandou, porque você não procura no dicionário. Ah, pai, fala aí. Tá bom, vou procurar. Ó, tá aqui. Aí ele vê um monte de coisa escrita. Desenvolver é tanta coisa. Mãe, o que eu escrevo na lição? Aqui tem muita coisa. Ó, tirar do invólucro, descobrir que estava envolvido, fazer crescer ou medrar, crescer, adiantar, aumentar, melhorar, aperfeiçoar, fazer progredir, produzir, expor extenso ou minuciosamente, propagar-se, tirar ou perder a timidez, o acanhamento, estender-se, prolongar-se, muita coisa, né? Olha, essa aqui está melhor. Ó, passar por um processo de crescimento, diferenciação ou evolução por alterações sucessivas, de um estágio menos perfeito a um estágio mais perfeito ou mais altamente organizado. Pronto, é isso que eu vou usar. Tá bom assim? Pai e mãe? Pai, me ajuda. É que tem hora que os filhos falam com a gente, né? A gente tá com tanto pensamento. Tá bom. Não é assim? Eu não vou deixar vocês dormirem, porque minha voz eu já me falaram várias vezes que dá sono. Ó. Só para me saber, a faixa etária das crianças aqui, meu Deus. Precisa de alguém alto. Qual é a faixa etária das crianças que tem aqui? De mãezinhas. Tem mãe que tem criança pequenininha, abaixo de 1 ano? Tem. Abaixo de 1 ano? Tem. E de 1 a 4? Tem bastante, então. E de 6, 8, 9, 10. Tá. Depois eu vou deixar um papel aqui com vocês de a evolução por mês até 1 ano, depois com 2 anos, 4 anos, só para vocês conhecerem mais os filhos. Porque não muda, né? Uau! Então aqui está o desenvolvimento do bebê, tá? Com 1, 2 meses ele está em desenvolvimento, né? Barriguinha para cima. Depois, com 3 a 4 meses, ele já se vira, né? Fica em região dorsal, ele já começa a se virar. Com 5, 6 meses é onde mais cai. Ele cai. Ele tem uma força nos pezinhos que ele vai arrastando para a ponta da cama e cai da cama. É com 5 meses. Tem hora que eles são muito pequenininhos, mas eles caem, tá? Então, tem uns que com 4 meses e meio já está caindo da cama. Não dá para entender, né? Fala pro pai, o pai dá aquela bronca, como você deixou meu filho cair com 4 meses e meio? Mas cai, eles têm já força no pé, tá? Não esqueçam, aí sim, não esqueçam que eles já estão 9 meses lá na barriga já se evoluindo. Então, eles já saíram sabendo quase tudo, né? Eles estão se mexendo, não estão? Você não está trazendo a mãozinha para cá, né? Não tem uns que põem a mãozinha assim, fica até com o dedinho, né? Chuta. E aí, com 7, 8 meses já está sentadinho, 9, 10 gatinhando.
é onde também tem que tomar muito cuidado, com 9, 10, 11 meses, aí ela começa a andar. Tá? É esse gatinhar que rola escada abaixo, né? Ninguém entende como já caiu, mas é que põe no chão, que bonitinho, tá? Mas eles são ligeiros, muito rápido mesmo. Eles têm uma articulação de perna que vocês, né? Parece aqueles bichinhos. Ó, sobre o cérebro do bebê, é 250 mais ativo do que um adulto. Lembra que eu falei que o cérebro é muito, né, rápido? Ele forma 1.000 milhões de ligações neurais até o 3º ano de vida. E produz sinapse na parte neurológica mais rapidamente do que qualquer outro período de vida. Então, esse primeiro ano é muito importante a criança, tá? Muito. Tem gente que já coloca no berçário, tá certo, eu não sou contra, mas quando chega em casa, tem que continuar a ficar com a criança, a ver a evolução dela, não pode esquecer ela. Não é deixar de manhã no berçário, pegar às 5 horas da tarde e vamos pôr para dormir e tal, e começa outro dia, assim passa todo o primeiro ano de vida e vocês não viram tudo isso acontecendo na criança, esses 1.000 milhões de ligações neurais. Então começa a prestar atenção na evolução deles, né? Assim, é assustador. Bom, no primeiro ano de vida, como eu falei, ele cresce, experimenta o mundo e através dos sentidos, que esses sentidos, vocês lembram quantos sentidos tem? Sim. Ah, então boa, né? Vamos lá. Bom, é importante você já saber o número, daqui a pouco a gente fala sobre os que são, né? Bom, e aprender no primeiro ano, acho que é o ano mais difícil da criança. Eu achava que era a 2ª série ou 6ª série, mas acho que é o primeiro ano. Eles sofrem muito no primeiro ano, eles têm que aprender tudo muito rápido. E aí, porque não é fácil, porque o corpo e as competências cognitivas, essa palavra cognitivas, eu acho uma palavra assim, que é muito usada por nós, né? E tem muita gente que não sabe muito bem o que significa, mas elas que são a inteligência e a capacidade de resolver problemas. Então, a nossa função cognitiva depende da memória, da atenção e da concentração. Então, desde o primeiro ano, eles têm já isso se desenvolvendo, tá? E aí, os 5 sentidos, para não esquecer, visão, audição, visão, audição, olfato, tato e paladar. A partir disso é que eles vão determinar tudo na vida. O cérebro deles vão trabalhar com esses sentidos, né? Então é através disso que eles vão aprender, pensar e se comportar. Então o desenvolvimento da criança pode ser físico ou do comportamento ou cognitivo, que eu falei, e o emocional. E isso muitas vezes acontece tudo simultaneamente. Tá tudo bem até aqui? Já começou a dar sono? Não? Qualquer coisa a gente levanta. Faz um exercício. Bom, no emocional, que eu acho que é a parte mais primordial da vida da criança, né? Elas vão guardando tudo na memória. Eu até escrevi uma frase ali, que a memória da criança, toda a nossa memória, é um computador que armazena informação para toda a vida. Eles guardam sim. Só que são flashes, né? Só que a partir do 5º ano de vida, depois dos 5 anos é que eles vão guardar mesmo. Então até o 5º ano eles não têm muita memória, porque a caixa craniana ainda não está totalmente fechada. Tudo bem? Então eles guardam, mas aí que tá, são aqueles sentimentos ou algumas imagens que eles guardam, que aquilo pode prejudicar para o resto da vida, tá? Então, muitas vezes são episódios estressantes, traumáticos, que deixam marcas bem profundas. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O rapaz chegar lá e matar todo mundo, começou aquela história no cinema, e, né? Marcou muito, que eu li muito a respeito. E realmente, lá no passado, eles têm marcas profundas. E ainda mais com o videogame e ficar só com aquilo na mente, então acaba
passando para fora o que eles sentem dentro, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos formando. Então, Provérbios 22. Instrua a criança segundo os objetivos que nós, mães, tá? Que é que fica mais perto da criança, até que muitas vezes do pai, tem para ela. Mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aqui também vem ao contrário. Se a gente não tem um objetivo bom, ou se não está no pensamento só naquela evolução, naquela que nós colocamos no mundo, que é para o desenvolvimento dele, ele vai ter aquilo dentro do coração dele. Não sei se vocês entenderam o que eu quis falar. É muito importante o que eu quero para o meu filho. Claro que eu não vou falar para ele logo no começo, você vai ser um grande arquiteto. Não, mãe, eu não quero ser arquiteto, não quero nem mexer com arquitetura. Minha ideia é outra, entendeu? Mas o objetivo de quê? De estar fazendo sempre com amor, né? A palavra amor aí, né? Sempre ter muita humildade e que Deus manda a gente estar orientando nós. Tudo em um ser humano, suas características, seu modo de agir, pensar, sentir, seus valores, depende da interação com o meio social. É aqui que vem a parte intelectual, desenvolvimento intelectual dele, que é pela que ele está sempre mediado, sempre orientado por várias coisas, mas o mais importante é a família. É a família, não é a escola. Hoje, graças a Deus, já está caindo em terra, né? Que a escola que educa a criança e tudo, então agora a gente está falando, não é o pai e a mãe. A escola está lá só para ocupar meu espaço, para mim trabalhar e dar comida para o meu filho e tudo, mas quem vai educar ele somos nós, tá bom? E também pelos profissionais de saúde, que é importante, aí da educação. E ser pai é participar ativamente no processo do desenvolvimento dos filhos. O pai é muito importante, aqui é o pai, eu posso falar pai e mãe, mas aqui ele vai ajudar a mostrar o que é certo e o que é errado. Tem coisas assim que ontem eu peguei um caso, só falando, duas crianças mas muito desidratadas, muito vômito, tudo. Aí vem o avô com dois pequenininhos, nem conseguia segurar um e segurar a outra. E aí eu acabei perguntando, mas o que comeu tudo? O pai ficou no bar bebendo, caiu quase levado pelos outros vizinhos pegaram as crianças para tirar do bar, e eles comeram o que quiseram lá dentro desse boteco. Então, estavam, imagine, foi refrigerante com pipoca, com salgado, então, né? Vocês já viram também em festa, né? Criança que passa, bebe um golinho de cerveja, dá outra volta, dá outro golinho de cerveja. Então, é muito... Isso aqui eu acho que a função do pai também está olhando sempre. Não, né? Tem que tomar muito cuidado. E a mãe, por sua vez, sofre num paraíso. Não é assim? Gente. Mas é mais maravilhosa oportunidade de observar todos os dias as pequenas mudanças que seu bebê vai passando e gozá-las a cada dia, como elas fossem num paraíso que está aqui bem junto de você. Então a gente sofre no paraíso, mas faz a sua criança ser o teu paraíso, ó. Bom, o que fazer? Bom, aqui eu vou falar devagar, tá bom? Porque cada frase aqui é muito importante para a criança. Primeiro, ser amoroso, caloroso, ter responsabilidade com ela, responder às dicas e sinais das crianças. Aqui é o seguinte, tem criança que não fala o que quer ou não, mas dá para você sentir que ela quer dar uma volta, quer passear, quer ir no parque, não quer ficar na casa, ou se não, aquela criança que só fica na televisão assistindo, né? Você tem que perceber que ali é a hora de tirar ela da frente daquela televisão, vamos dar uma volta no quarteirão. Então, a gente tem que estar atento ao comportamento da criança. Falar, ler, cantar, oração, né? Isso eu não sei que aqui tem. Mas é sempre importante ela estar sempre mostrando para ela que vamos orar. Quando você está com um problema muito difícil, pede a Deus. Ora que Deus vai te mostrar o que você tem que fazer na hora de uma prova, né?
Porque tem criança que vai indo para a prova, logo para sair de casa já começa a ter diarreia e vômito. Não é bem assim, a gente tem que orientar um dia antes, ó, vamos dormir bem, porque amanhã você vai ter prova, você não pode passar mal, não é assim? Agora tem mãe que nem, né, tem prova amanhã, então tá, vou levar você para a prova. Quer dizer, não preparou a criança 12 horas antes, né? É importante isso. É a palavra oração que eu estou falando tudo isso. Tem que ensinar a criança a orar. Eu acredito, eu tenho muita fé, né? Muita fé. Permitir e estimular a exploração de brincadeiras, ser seletivo quanto aos hábitos do celular e internet. Eu não vou me ater muito a isso aí, porque eu acho que todo mundo aqui sabe que isso está sendo um vírus. Daqui a pouco eu vou falar que é pior que o ebola. Um vírus a pior coisa é o celular na mão de uma criança. Já estamos tendo estudo aí que eles estão ficando cegos, né? Vocês já ouviram falar disso? Já está tendo problema visual, onde logo daqui a 1 ano ou 2 a gente vai começar a alertar os pais que a criança já está diminuindo a visão, infelizmente, por causa do celular. Estamos tendo muito índice já na escola, 8, 9, 12. Tenho também uma amiga, oftalmo, maravilhosa, ela pode me dar uma aula também. Mas é assim, é o campo visual. Você com o celular, você fecha muito, né, a pupila, e aí começa. Aí quando você vai para uma lousa, ou mesmo para um livro maior, você já está acostumado com aquela letrinha. Então começa a não desenvolver tanto a região ocular mesmo, a pupila, o olho, entendeu? Começa a ficar... Tudo em nós é um vício. Xixi de manhã quando acorda, almoço, outro xixi, entendeu? Vou no banheiro, faço o corpo, aí fico na leitura, os olhos ficam ali. Então todos os nossos órgãos viciado ao nosso comportamento. Eu falei que o xixi tudo é assim, porque são funções fisiológicas que têm que ser preservadas. No fim, o celular de ficar lendo vai se tornar também uma função fisiológica que eu vou preservar naquela leitura. E na hora que eu for ler para, né, longe, no cinema... sim, acontece. Só que na criança é pior, porque você não consegue voltar a trabalhar novamente com a pupila, mas isso eu acho que é melhor um especialista falar bastante, que eu estou falando só o que eu estou lendo, então eu não estou indo muito a fundo nessa área do olho. Por isso que eu falei da minha amiga oftalmo. Bom, reconhecer que seu filho é único, ele é único, não tem outro igual. Aí na frente eu vou falar mais, assim, em alguns slides, que existe em comparação ou desenvolvimento, cuidar sempre de nós mesmos. Isso eu falei sobre a saúde, sobre a nossa saúde como mãe, em primeiro lugar, porque se a gente também não estiver bem, a gente não consegue deixar a nossa criança bem, né? Se eu estou doente mental, eu vou formar uma criança doente mental. Se eu fico estressado, sou super taque demais, meu filho vai entrar no consultório derrubando tudo. Eu já vou ver que a criança é o espelho da mãe. Então eu já estou vendo como que é toda essa mãe. Nem preciso mais atender ele, eu vou atender ela. Vocês estão entendendo como que é? Não, tem hora que eu faço isso mesmo. Eu fico só olhando para a cara da mãe. E a senhora faz o quê? Entendi. Quer dizer, elas ficam meio bravas. Tem umas que não vê a hora de sair do consultório, que eu começo a fechar a consulta dela, né? Bom, então nenhuma criança é igual. Isso vai depender essencialmente dos estímulos que a criança recebe no seu dia a dia, para ela ter um desenvolvimento assim, junto com todas as outras. Se eu começo a deixar meu filho separado de umas atividades que na sala de aula todos estão tendo, ele começa a ficar o quê? Apático, começa a modificar o comportamento dele, com exceção aqueles que têm já problemas neurológicos, ou mesmo na área da psicologia, autismo, que aí dá para fazer esse diagnóstico também, tá? E
Aí, como podemos contribuir para o adequado desenvolvimento da criança? Vamos agora falar da saúde. Então, você tem a visita rotina do pediatra, que até o 6º mês é uma vez por mês, depois do 6º mês eles marcam a cada 2 meses, só que infelizmente nossa área da saúde está cada vez pior, então não está tendo consulta, não está tendo vaga, eu já sei de tudo isso, tá? Tanto é que nós, do PS, da porta, a gente pega uma criança grávida e um bebê de 20 dias para fazer puericultura. Tá bem difícil, mas tentam sempre estar passando com o pediatra, para nunca, o vizinho falou isso, eu vou fazer isso na pele da criança, minha bisavó fazia isso, agora eu vou fazer, não é mais assim, tá? E vacinação, vou falar um pouquinho agora, exames de rotina, e sempre, quando é importante, quando vocês veem algum problema na criança, ter um caderninho da criança, ou do primeiro daquele ano. Tem mãe que faz só até o 1º, 2º, 3º ano de vida, depois esquece esse caderno, né? Aí, para eu tirar da mãe que a semana passada aconteceu alguma coisa com a criança, gente, ela vem em quase 2, 3 retornos. Aí eu pergunto, mas só não falou para o primeiro médico que aconteceu isso? Ah, eu esqueci. Então é bom anotar, tá? Por exemplo, ela caiu da bicicleta e chorou um pouquinho, mas continuou brincando. Aí passou uma semana, tá mancando. Aí depois vê um dedo roxo daqui 15 dias. Aí a mãe chega para mim, por que meu dedo do meu filho está roxo? Ela sabe por quê, porque caiu da bicicleta 15 dias atrás e teve uma fratura naquele ossinho e a criança não pode mais pôr o sapato. Então é bom anotando algumas coisas assim, tá? Isso é muito importante. Ai, agora, isso aqui é complicado. Sobre a vacinação. Tá tudo bem até aqui? Estou muito rápido? Deu para acordar um pouquinho? Uma pergunta. Você falou rapidamente sobre o autismo. E a minha pergunta é essa. Dentro do desenvolvimento normal da criança, a respeito de fala, interação social, quando que poderia ter alguma suspeita de autismo, né? Eu percebo que a gente está tendo um aumento muito grande. Em todo lugar eu ouço falar, né? Eu tenho uma suspeita na minha família. E aí eu queria saber, quando buscar o médico, como que se portar, como que a família também pode apoiar. A gente começa a fazer o diagnóstico do autismo muitas vezes tarde, muito tarde. Por quê? Essa criança, ela pode fazer o 1º ano de vida em berçário, né? Depois vem aquele jardim de infância, onde tem que ver também qual escola que ela está, para o cuidador, a cuidadora está observando que aquela criança tem alguma alteração, só que todas as crianças gritam, brigam, só que no autismo, já o comportamento deles é muito apático e eles ficam em canto, eles ficam muito isolados. E a partir do 3º ano ao 5º ano que é bem visível. Então até o 3º, 2º ano, só se a mãe ou ficar, né, a família que vai observar primeiro, nunca a escola. A escola vai olhar, vai estar comentando, mas a escola é assim, eu vejo assim no berçário. Eu já fui médica de creche, tá? Fui pouco tempo, mas eu observo assim. A gente fala para os pais assim, ó, manda cartinha, ó, teu filho está com um comportamento estranho, o que está acontecendo? Eu já fiquei sabendo de mãe que leu o bilhete e tudo e joga logo no primeiro lixo que passa. Não dá importância, né? Eu digo assim, gente que trabalha o dia inteiro e que não está dentro de casa. Então aquilo passa muito despercebido pelos pais, eles não dão tanta importância, por mais que a escola está avisando. Mas depois de uma festinha, no final de semana, onde a criança já está andando bem, já até saiu da fralda, que já não fica tanto tempo muito grudado, aí no meio da sociedade das crianças, né, de outras crianças, é mais visível. E isso se dá a partir quase do 3º ano de vida. Que aí vai para, né, a PAI, já começa em outros órgãos. Eu queria falar justamente sobre isso, porque na outra igreja eu cuidava das criancinhas menores. Eu cuidava de uma criancinha que até o 3º ano, ela era uma criança normal, às vezes ela queria ficar no
infantil, às vezes ela não queria, ela selecionava alguns adultos que ela ficava, outros não, ficava com as outras crianças, mas a partir do terceiro ano só, que foi identificado ela no aspecto autista. Então, eu acredito que antes dessa idade é muito difícil. É muito difícil, porque a gente achava que ela era uma criança assim normal, ela era até muito parecida assim com o meu filho. Tinha dias que ela queria brincar, tinha dias que ela não queria, mas a gente falava assim, é o jeito da criança. Você não... É porque é muita criança, por exemplo, 10, 15 crianças juntas. Então, fica 2, 3 parecendo com esse comportamento, mas sendo que as outras não têm, uma delas tem, entendeu? Então, quem é o cuidador, ele observa e avisa a mãe. Só que aí é em casa, é a família que é... Por isso que eu estou falando. A família é tudo para nós, tá? É na família que observa, é o pai que tem que ficar mais atento, não só a mãe, porque a mãe tem muitos afazeres. Então, o pai nessa parte tem que ajudar muito. Vamos brincar. Antigamente jogava... dominó, aquele, né, de que abre 2, um igual ao outro, né, os desenhos, esqueci o nome daquilo. Jogo da memória. É, jogo da memória. Mas Tô sem também memória. tem vários níveis do aspecto autista, né? Porque quando a gente fala assim, você já imagina que é naquele nível assim mais comum assim que as pessoas veem, mas são vários Não, níveis, né? são. Eu também Eles... eu já li bastante coisa sobre isso. Lógico, eu sou bem leiga, né? Mas assim, são vários aspectos, que às vezes a pessoa ela passa a vida inteira sem saber que ela está nesse aspecto autista, né? E só vai ver quando machuca outra criança, começa a machucar muito a outra, porque o autista vive num mundo próprio. Então, quando eles são assim, quando vem alguém entrar no mundo deles, eles são muito bravos, sabe? Eles não aceitam, porque está invadindo ele. Então, é a hora que vem a agressão, onde tem agressão de repetição, que aí começa a pensar no autismo. A maioria das vezes vem pela agressão. A criança agride muito outras crianças. Eu sei, eu tenho uma menina que trabalha comigo, eu tinha percebido, né? Mas existe bastante ética. Nesse lado eu sou muito quieta. Mas eu cheguei a falar para ela, vamos... passa no psicólogo só para ver, porque ele é muito seco, ele é muito carrancudo, seu menino. Por mais que eu fazia 1000 brincadeiras com ele no meu trabalho, quando ela trazia, eu percebi. Aí uma vez eles tiveram uma emergência, eu tive que fazer a visita lá na enfermaria, aí eu conheci o pai. Aí eu vi o pai. Aí eu achei o pai estranho. Meu Deus do céu. Como que eu falo com essa menina que eu também achei o marido dela estranho? Já falou do filho, agora vai falar do marido, né? Cara, foi difícil. Aí eu fui, sabe, vamos dizer, né, dedilhando assim, né, devagarzinho, para fazer ela fazer realmente uns exames na criança e também fazer o pai acompanhar. Aí a própria médica lá, a psicóloga, né, a psiquiatra, ela foi, falou que o pai também tinha um pouquinho de índice no autismo. Só que você vê, não dá para descobrir. Casou com a moça, são casados 6 anos, e agora que ela descobriu que o marido dela também tem um pouquinho de alteração. E o filho tem. Entendeu? Tanto é que ela vai sair agora, vai ser pedagoga, vai estudar para tratar do marido e do filho. Tudo bem? Um dia a gente fala mais do autismo. A gente tá, né, Emily? Tem que estudar mais autismo. Minha norinha, é que eu estou orientando ela. Bom, vamos falar da vacinação. Ó, vem falar com isso, né? A vacinação, ultimamente, ela tem mudado muito, muito. O esquema de vacinação, até nós que trabalhamos em vigilância epidemiológica, que eu trabalho nessa área, ela muda tanto que as doenças estão vindo e a gente está antecipando a vacina. Aqui, quem tem primeiro ano de vida, vou falar bem rápido, então ao nascer você tem a BCG, que é para tuberculose, e hepatite B. Essa hepatite B eu dou um mês, depois de 30 dias eu dou a segunda, depois de 6 meses da primeira eu dou a terceira. Hepatite B a gente tem que tomar, todas nós, não só a criança, todo mundo tem que fazer hepatite B, tá? Porque é uma doença que está aumentando muito. Aliás, tudo está aumentando muito, eu não vou ficar falando muito aqui, senão vou assustar vocês, tá?
Mas aí, tanto é que nós fizemos, faz uns 10 anos ou 15 anos atrás, lá em Jandira, que eu trabalhava lá, eu peguei várias escolas para fazer hepatite B, na faixa etária do adolescente. Então, vocês que têm filhos aí com 16, 17, 18, vê se tem a carteira de vacinação completa e vamos fazer hepatite B, tá? Tem a faixa etária certa. Depois, então, quando nasce, a gente já dá para a criança, só para vocês terem uma ideia, né? E um dia, se precisar, eu falo um pouco mais de todas essas doenças da vacina, tá? Com 2 meses, aí vem a vacina que... Eles tomam muitas vacinas. Tem uma idade aqui que dá até dó, são 10 vacinas que eles tomam, sabe? É muito picadinho. Eles sofrem muito o primeiro ano de vida. Vocês nem imaginam, vocês já começam a olhar uma criança abaixo de 1 ano e falam, meu Deus, esse é um sofredor, é um vitorioso, viu? Porque... E a gente acha que a gente sofre, né? Coitado, nosso primeiro ano agora, nosso primeiro ano. Então você tem aí difteria, tétano, coqueluche. Essa meningite que está escrito lá é causada pelo Haemophilus. O Haemophilus é uma doença respiratória, tá bom? E a hepatite B, que é a segunda dose, também toma junto a da poliomielite, também toma junto uma que chama rotavírus, que é para diarreia, e a pneumocócica. Tudo isso no 2º mês. Aí no 3º mês só a meningocele. Sobre meningite, nós temos 5 tipos. Eles só estão tomando meningocele, tá? Então você tem A, B, C, D, tem W, Y, tá bom? No SUS tem as outras ou a gente consegue só no Tem que particular? comprar, aí é particular. Ainda estamos só com essa, que é dada pelo Estado, que tem uma que está em falta, né? Não sei se quem tem bebê... Eu estou recebendo muita ligação lá na VE, que a mãe briga, sabe? Mas como não tem? Aí eu tenho que explicar que não é nós que não temos Barueri, não é Barueri que não tem, nem em São Paulo não tem o Brasil todo. Esse é o problema. Aí com 4 meses eu volto a ter a segunda dose de todas aquelas que eu tive no 2º mês, tá? Que é a mesma coisa, tá? Difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos, hepatite B, poliomielite, aquela para diarreia e para pneumonia. Dos 5 meses eu tenho a segunda dose da meningocele e com 6 meses eu tenho novamente, lembra que é com 2, 4, 6, que seria a tríplice mais hepatite, aí novamente poliomielite, e agora veio essa, olha gente, é demais. Essa de 6 meses que está escrito dose 0, tá todo mundo lendo? Dose 0? Inventaram essa agora, dose 0. Não é nem primeira dose, é dose 0. Vocês imaginam uma coisa dessa? É louco, né? Dose 0. É do sarampo, né? Que tivemos que adiantar. Agora está sendo dado dos 6 meses a 1 ano, que era uma só que tinha só com 1 ano de vida, depois tinha um reforço. Então ele toma a dose 0 com 6 meses e toma a dose primeira com 1 ano. Né? Nós estamos agora vendo se essa virulência aí a gente consegue matá-la, né? Então a gente vai dando vacina. A gente toma vacina, não é que a gente é 100% imune à doença que vai ter, só a febre amarela. A febre amarela dá 98, 99% de certeza que você não vai ter ela. Agora, todas as outras doenças, a porcentagem é mínima. Você pode tomar vacina de varicela e ter a catapora. Varicela e catapora é igual, tá? Então, não é que você fique imune que você não vai ter. Tem mãezinha que fala que gastou um dinheirão fazendo todas as meningite e a criança está com meningite na minha frente. Nossa, teve um caso desse aí que eu, fui fazer um diagnóstico de meningite. O pai e a mãe, o dinheiro todo que nós gastamos na vacina não deu certo? Deram água para o meu filho? Não é, que você não é imunizado totalmente, tá? Dependendo de como você está, se está com baixa imunidade, dependendo da virulência que está vindo o vírus para dentro de você, você acaba
contraindo a doença sim, mesmo sendo vacinado. Por isso que a gente está dando essa de sarampo agora com 6 meses. Daí com 9 meses pode pegar sarampo? Pode, tá entendendo? Infelizmente a gente não é 100% de imunização. Aí com 9 meses você tem a febre amarela, com 12 meses aí você vai ter novamente o sarampo, rubéola e cachumba, pneumocócica, aquela que eu tomei no primeiro ano. Aí depois você tem a meningocê novamente, e com 15 meses, essa daqui que é tudo, né? Você vai ter essa com 1 ano e 3 meses que eles sofrem muito, muito, tá? Essa eu tenho até dó, não gosto nem de pegar no consultório quando acabou de tomar a vacina 2G, eu olho para a criança e falo, meu Deus, ela toma todas essas doenças, ó, a hepatite A, depois toma difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, cachumba, varicela, depois toma ainda a segunda dose da outra, porque então ela toma todas as de vírus e todas de bactéria. Deu para entender? Vocês estão me acompanhando? Tá. Então não acham ruim, tem que tomar sim, tá? Tem mãe que não gosta, tem mãe que é contra. Eu peguei uma mãe que falou eu peguei uma família com 3 pessoas que pegaram sarampo. Quando eu fiz a investigação epidemiológica, fui lá, né, fazer... O rapaz tinha 23 anos, ou depois tinha um lá de 28. O que aconteceu? A família, ninguém toma vacina. Os pais são contra dar vacina para os filhos, então eles nunca tomaram vacina nenhuma. Hoje em dia ainda existe pessoas que não dão vacina, é contra a vacina. Para que eu vou dar vacina para o meu filho? Só para fazer ele sofrer? Não, tem que dar sim, tá? Tem que tomar. E o Brasil é o país que dá mais vacina. Nós somos bastante, né? Temos a tuberculose, a gente é muito chique. O Brasil, na área da saúde, pode vir todo mundo para cá que vão ter boa saúde. É de verdade isso. E tem também os idosos que muitos não querem tomar essa vacina contra a gripe, porque eles esperam com gripe. Esse é um azar danado. É muito azar isso, porque minha mãe era uma, mas agora ela está sendo obrigada a tomar. Ela falou, não vou tomar que eu vou ficar doente. Falei, não, é porque, assim, vou falar infelizmente, mas a gente, quando que é a campanha? É maio, né? Maio é da vacina. Por quê? Porque eu estou chegando junho, julho, que é o inverno que eu vou pegar a doença. Só que coincide com esse tempo aí, que não é nada sazonal, que sempre está mudando. Eles tomam a vacina de manhã e no dia seguinte faz aquele frio ou chove, ou eles espirram, ficam doentes. Claro, eles vão ficar doentes, mas a vacina da influenza, que eu vou falar ali, ela só vai fazer efeito depois de 10, 15 dias, não é no segundo, terceiro dia que pega a doença, que toma a vacina. O problema é que eles pegam a gripe e eles ficam ruins. E aí quem que é o culpado? A vacina, claro, tomei ontem, né? E ficou assim, infelizmente ficou isso, no primeiro ano que nós começamos a dar a influenza. Isso pega, né? Adulto para não tomar injeção, ainda mais idoso. Bom, aí com 4 anos eu tenho a reforço outra vez da difteria, tétano, coqueluche, eu faço a polio e anualmente a influenza. Anualmente, não é que eu tomei o ano passado, eu não preciso tomar esse ano. Tem que tomar sim, tá? E eu sei que tem a faixa etária certa para tomar, mas aí, como eu estou aqui também, se vocês precisarem, a gente pode fazer alguma coisa, tá bom? A gente toma todo mundo. Então vamos tomar. Agora não, porque agora não é inverno. Vamos só o ano que vem. Agora é sarampo, tá bom? Vamos tomar vacina de sarampo. Bom, vamos falar agora da nutrição da criança, né? Sobre os hábitos. E geralmente a criança sempre quer comer besteira. Então eu deixei esse exemplo, sexta-feira feliz. Podia ter na casa de todo mundo um dia para ser feliz. Como que é um dia para ser feliz? Você dá para a criança, fala assim, vamos sair, ou o que você quer comer? Você escolhe, você come o que você quiser. Então eles vão comer todo dia legalzinho para chegar no dia feliz. Não estou comprando a criança, mas geralmente a gente meio, tá entendendo? É tomar lá da cá, né?
E então tenha isso, que isso tem bons resultados, tá bom? Esse dia feliz. Vocês podem comer besteira, tomar sorvete, claro que vai ficar bem depois, mas tudo bem. Vamos lá, vamos deixar ele feliz, tá? Vocês têm que dar um dia de alegria para os filhos. Um dia, né? Faça almoço e janta no momento para uma boa conversa e risada. É na hora da comida que se conversa, que tem que ficar tranquilo. Eu vou aproveitar aqui. Estou brigando aqui. Ó, vou falar rapidamente sobre alimentação aqui, aproveitando isso, tá? A criança, ela tem que ter horário para comer, tá? Se não tem nada para comer na hora, vai até a geladeira ou cozinha uma batata rápida, dá batata com sal, qualquer coisa, mas é a hora dela comer. Eu vou voltar um pouquinho. No meu primeiro ano de vida, quando a criança nasce, até o 6º mês é aleitamento materno exclusivo, tá? Só que eu ainda sou um pouco da antiga, então muitas vezes quando eu vejo que os pais trabalham, a mãe tem que trabalhar, e com o 3º mês eu começo a liberar suquinho, o alimento, mas é a partir do 6º mês. E quando chega no 6º mês, essa criança, ela ainda não tem condições de comer junto com a gente, assim, sentar do lado, comer. Então, essa criança tem que comer 1 hora mais cedo. Tipo assim, se meu almoço é meio-dia, eu vou dar almoço para o meu filho no 6º mês, a partir do 6º mês, às 11 horas, tá? E na hora da janta a mesma coisa. Eu não vou esperar meu marido chegar para dar janta com o meu filho do lado. Ele vai ficar do lado para conversar, dar risada. Mas eu não vou ficar me preocupando, isso eu estou falando quando a criança é pequenininha, tá? Que eles não têm condições de ficar sentado ali comendo igual gente grande. Então, tentam dar comida 1 hora mais cedo. Porque depois vem aquela coisa, né? Meu filho não come, ele fica doente. Então, essa hora aí sobre a nutrição na criança, vocês têm que ser bem rígidos. Se eu não tenho ainda um almoço pronto, eu esquento da janta, dou para ele ali, mas que ele tenha aquela hora do almoço, para não chegar na hora do almoço com o pai e com a mãe, principalmente antes dos 3 anos de vida, que é um estresse, onde tem discussão, e não é hora de discussão, né? É hora mesmo de ser é igual quando está, né, na ceia, é hora de paz, brincadeira, vamos falar sobre o dia, não aquela coisa, come, né? Eu já já presenciei muita coisa em festa, tudo que eu não acho certo. Tanto é que eu mesmo, quando eu ia almoçar fora no domingo, né, quando tinha meus filhos muito pequenos, eu tenho 3 meninos, né, quer dizer, era uma guerra. O que eu fazia? Acordava 8 horas da manhã, 9 horas, 9h30, vamos almoçar. Então, 10 horas da manhã almoçava em casa, já dava comida, tudo, e ia para o almoço, 11 horas, 11h30, numa chácara, qualquer reunião. E lá eu ficava muito tranquila, porque eu já dei almoço para o meu filho. Isso é uma dica para vocês, para dar comida antes de sair de casa. Né? É bom, porque aí você fica tranquila. Se ele está vendo ele comer besteira, pode, né, dar vômito, né, porque come demais, mas tem que tomar cuidado. Não é certo, mas tentam dar antes de sair de casa, para saber que ele está bem alimentado, tá? Porque senão começa a ter esses problemas com obesidade. Porque come muita besteira na rua, né? E hoje em dia é muito fácil. Né? Bom, aí obesidade. Esse é um problema muito sério também. Eu estava falando da alimentação, porque nós estamos tendo agora crianças muito fortes, muito gordinhas, mas porque come muito hambúrguer, muito lanche, muito McDonald's, ainda está nisso. Pensei que tinha diminuído, mas mesmo sendo caro esses lanches, eles ainda continuam comendo muita coisa. Então, problemas de obesidade com a saúde, onde pode ter doenças cardíacas, na questão social, ele bullying, né? Também ridicularizado pelos seus colegas. Então, tem que ter sempre uma atividade física, não ficar ali sentado só vendo TV. E também, a obesidade, a gente também tem muito problema com questões de segurança nas ruas. O gordinho,
eles são muito assim taxados, eles são, o pessoal brinca muito com eles quando sai da escola para chegar até em casa. Eu já peguei dentro de PS alguns problemas com isso, por isso que eu tô... Então o desafio é isso, ó. Custa apenas um maior comprometimento de toda a família em se alimentar melhor e se exercitar mais. Então a família tem que fazer com que as crianças... Assim, na verdade, antigamente se falava muito que a obesidade era hereditário. É hereditário mesmo? Tipo assim, meu pai é obeso, eu também vou ser. Não, não é assim. Você pode ter tendência dentro nesse sentido, mas se a família toda tem massa muscular, né? Os ossos são largos e onde você consegue deixar mais musculatura em volta daquele osso forte, né? Sim, é hereditário, mas que dá para pegar peso, dá para você segurar, para você não ficar tão grande como teu pai, como teu avô, entendeu como que é? Dá sim, porque hoje em dia existem alimentos mais naturais que fazem você ter uma digestão mais rápida, né? Por exemplo, aveia, linhaça, são os grãos, né? Hoje em dia os grãos, antigamente não tinha tanto grão. E outra coisa, um alimento que até hoje ainda tem muito problema é a verdura, né? O verde, né? Que isso daí que ajuda também a limpar mais. E tem muita obstipação intestinal ultimamente, né? Por causa dos alimentos ser muito seco e não beber água, então as crianças ficam com muita dificuldade de evacuar. Quer dizer, tudo uma coisa liga a outra. Tem que ver o que põe, né, na boca da criança, né? Isso que eu estava falando, vamos comer dentro de casa, é melhor comer dentro de casa do que na rua, mas dentro de casa também tem que ficar atento. Mas e quando a criança não come? Você insiste, mas ela não come. Não tem como obrigar a criança a enfiar de goela abaixo. A criança, ela vai comer depois de 3 horas em jejum. 3 horas em jejum. Se eu der uma bolachinha meia hora antes, ela não vai comer. E se eu estou com pressa e eu falo, eu ainda vou fazer o almoço, come alguma coisa, você pode esquecer. Também eu nem faria mais almoço, eu ia passear. Porque eu já dei alguma coisinha para ela comer. Então é assim, eu digo para dar comida para a criança, né? Se eu estou trabalhando com a criança somente. Porque eu falo, tem que deixar 3 horas de jejum. Se ela estiver ruim, eu gosto de colocar alimento doce no meio do alimento salgado. Sempre uma banana amassada com arroz e feijão, sempre falo isso, né? Põe frutas no meio do alimento. Ela gosta de chocolate. Pois não, vou raspar um chocolatinho, vou pôr no arroz, no caldo de feijão. Duvido que ela não come aquele arroz e feijão. Não, assim, no meu caso... Entenderam? Assim, no meu caso, assim, a minha filha ama arroz e feijão. Você pode dar feijão puro que ela come. Agora o tal do verde, ela passa longe. Então, aí tem a Ela salsinha. não gosta. A salsinha. Nossa, ela vê o temperinho, ela cata o tempero. Nunca vi isso. Ela cata os temperinhos em tudo. Eu sei, é A o bichinha verde, tem 4 né? anos só e ela cata os temperos quando Aí crescer. tem a então parte tá errado. psicológica, falando do verde, que é importante. Olha como o passarinho come aquilo e tal. Começa por... Eu sou uma pessoa que viaja muito, sabe? Então eu crio 1000 ideias para... Eu falei uma vez isso com ela, eu falei, minha filha, mas o passarinho não come o verdinho, não sei o que. Mas eu não sou bicho. Eles são muito inteligentes. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Não vire isso no chão aí. O sono, né? O sono. Tem que pôr criança para dormir cedo. Hoje está uma onda de criança dormir meia-noite, ir para a escola às 6 horas, voltar para o pronto-socorro 9h30. Por quê? Porque não teve as horas de sono de 8 horas, no mínimo, chegou na escola, já fica meio com aquele enjoo, por causa que o sono faz passar mal. O sono dá dor de barriga, o sono dá vômito. Vocês não sabem como é importante o sono dentro da nossa célula, do nosso cérebro. Deixa irritada, quer dizer, fica virado, débil, bem fora do normal. E na escola, o que acontece? O professor dá lição, começa a forçar a criança a estudar, claro que ela vai vomitar, ela começa a dar aquele enjoo. Se ela tomar um café de manhã correndo, né, para deixar na escola ou no transporte, ela vai passar mal. Mas aí onde que está a raiz? É a comida? Não, é porque não dormiu a noite toda, foi dormir tarde,
ou dormiu até 11 horas, viu uma briga dentro de casa, aí ficou acordado até 1 hora. Já era o dia seguinte, né? A criança. E então, a hora mágica, né, que eu escrevi ali, a hora mágica é a hora que a gente vai dormir, entendeu? Tem que falar que esse sono é a coisa mais importante. Também não vamos deixar a criança dormir de noite e de tarde. Né? Eu tive vou contar rápido para vocês. Eu tive um problema na família, né, e o João Paulo, o meu mais velho, eu fui morar numa casa que era um sossego, era um lugar muito distante, era muito silêncio. Aí eu arrumei uma secretária. Essa secretária era ótima. Ele ia para a escola, voltava, ela punha ele já para dormir. Ele dormia até 5 horas, só que ele também tinha que dormir à noite, também ele dormia à noite. Então, é um rapaz meio sonado, né? Mais velho. Hoje ele é muito tranquilo, tudo, mas é um rapaz que deitou, dormiu, sabe? Então tem que tomar cuidado, os homens em geral, né? Tem homem que a gente educa assim. Mas eu errei por causa dessa secretária, porque ela errou, né? Ela ficou 1 ano. E até tem a história, né? Que ele repetiu de ano e eu fui saber só no primeiro dia de ano. Ele era tão tranquilo, ele não falava, não, tá tudo bem e tal. Já estava, né, no 4º ano. Mas dormiu bem, aquele ano ele dormiu bem. Mas a hora mágica é só à noite, tá? É só à noite, não deixa a criança dormir de dia, não. Com uma certa idade não é bom, porque não vai dormir à noite. Que idade? Da tarde. Depende da hora da escola, né? Tem criança que acorda às 5h30, 6 horas para pegar o Ah, não. Bebê é assim. Até o 3º mês de vida, ele acorda para trocar a fralda, né? Troca a fralda. É assim, o 1º ano. A criança, quando nasce, eles têm que dormir bastante. Eles só acordam para comer. Então, chorou, trocou fralda, coloca no peito e põe para dormir. Isso vai até 1 mês, 1 mês e meio, de 1h30 em 1h30, que é o tempo que o estômago esvazia. Tá? Que é muito pequenininho o estômago. Então, é 1h30. Aí, a partir do 2º, 3º mês, aí ele consegue dormir um pouquinho mais. Assim, vai dormindo até 2 horas, 2h30, mas o certo a cada 3 horas para mamar. Isso vai atingir do 3º para o 4º mês de vida. Aí ele começa, quando chega no 5º, 6º mês, ele reduz esse sono, onde ele fica mais tempo acordado. Que ele vai dormir um pouco à tarde, né, no 6º, 7º mês. Por exemplo, a criança, eles têm que dormir de 8 a 12 horas por noite, tá? No jardim, na parte da infância dele. Depois dos 7 aos 10 anos, que vem a parte escolar, aí sim, tem que saber, ele tem que dormir todo dia 9 horas da noite, 10 horas, para acordar às 7h30, 8 horas, tá? Então é 10 horas, acorda às 7. Né? 9 horas, acorda às 6. Entendeu como que é? Só que aí ele vai almoçar, se ele teve uma atividade muito extensa na parte da manhã, claro que ele vai cochilar um pouquinho, até 1 horinha, 1 hora. Não é das 2 às 5 da tarde. Aí matou meia-noite, ele vai ficar acordado. Né? Sono é assim, que é menor, conforme a idade vai passando, é 8 horas de sono, depois dos 60 é 6 horas. Tem muita coisa aí, ele acaba acordando. Aí tem a higiene oral, dentista, né? E o banho. Isso tudo eu estou falando dos cuidados, né? Vocês lembram lá do comecinho? O esporte, né? Como os pais somos mentores, modelos e provedores. Então, se queremos que nossos filhos comam brócolis, devemos servir vegetais à mesa diariamente e comer com nós. Então, não adianta que se eu não como verdura, eu vou dar verdura para o meu filho. Então, gente, como verdura, né? Porque a maioria da família é que na minha família não entra verdura, a gente não come verdura. É errado, nem conhece, né? É bom levar na feira a criança para ficar mostrando, olha quanta barraca de verde que tem aqui, entendeu? Tem que mostrar, eles têm que conhecer. Quando a gente não conhece, a gente não gosta. E quando aparece na mesa, fala, o que é isso? Puseram mato na mesa? Quer dizer, tem umas coisas... Se queremos que nossos filhos sejam ativos, devem ser também. Os hábitos desenvolvem os primeiros anos de vida, quanto mais cedo começando, a gente tem que dar o exemplo, né?
vamos fazer caminhada, tá? A saúde dessa geração de pequeninos agora depende disso. Bom, vamos falar agora da sexualidade e desenvolvimento da criança. A Arite já falou, né? A pastora Arite já teve com essas introduções de sexualidade. Esse é o tipo de um tema que a gente tem que falar com muito cuidado mesmo, tá certo? Porque eu mesmo pego no consultório 2 mães, 2 pais, então 2 pais. Então é bem complicado como que vai ser a evolução daquela criança, mas hoje em dia, para a gente tá falando disso, tem pais que fazem com que a criança... Ontem eu peguei uma criança, eu quase briguei com a mãe, quer dizer, eu tive que me aguentar. É lindo o rapazinho, o menino é muito bonito, mas o cabelo dele é muito mais lindo o cabelo dele, que está por aqui e tem ainda aqueles cachos, por aqui. Aí eu falei, por que ele tem cabelo comprido, mãe? É porque o pai quer assim. Eu falei, mas a senhora tem outros filhos? Ela falou que tinha 5, só que ela tinha 3 com o pai e 2 agora com esse segundo marido. Aí ela falou o seguinte, que os filhos mais velhos, as meninas, tinham 15, 14 anos, e enquanto que esses 2, que era esse pai, esse tinha 3 anos, mas era enorme, bem compridão o moleque era, parecia 5 anos, mas no colo da mãe. E o outro, acho que ela falou, acho que tinha, uns 6 anos. Enfim, o que acontece? O pai, a mãe falando, né, que todos os filhos dela têm cabelo ruim, que é o único filho que nasceu com cabelo liso e bonito, então o pai quer que deixe comprido. E pelo que eu percebi, eu fiquei preocupada, muito preocupada com esse pai, porque esse menino, ele tem um rosto bonito, sabe que criança com 3, 4, 5 anos, um rosto muito bonito, lembra até uma menina, né? Tem muitos olhinhos, é uma coisinha aí. E se tem um cabelo comprido, eu fiquei preocupada. Eu falei, mas ele tem cabelo liso, mas pode cortar. Aí vem o lado da sexualidade que eu estou falando, tá entendendo? Porque se você olhar muito rápido para aquele menino, você fala que é uma menina, não tenha dúvida. Então, eu até falei para ela, tem que tomar cuidado com as roupas que a senhora usa nesse rapaz, porque eu chamo de moleque, o homem eu trato muito como homem, mulher muito como mulher na minha consulta, tá? Então é moleque e tal. Esse moleque tem tal, que rapagão, né? Menino bonito e tal. E a mãe, eu percebi nela que ela quer cortar o cabelo, ela quer que ele vire um menininho e tal, só que o pai não deixa, entendeu? O pai quer deixar o cabelo comprido, ele sabe na hora que vai cortar o cabelo do moleque, porque ninguém precisa falar para ele que horas que ele vai cortar o cabelo desse menino. Mas é assim, são coisas que é muito da família, então é difícil você entrar dentro desse casal, dessa família, e falar sobre sexualidade, assim, sobre como vai ser formado. Bem que nessa idade isso não existe quase, tá bom? Não é nessa idade de até 5, 6 anos que eu vou ver que se vai mudar de sexo e tal. Bem que hoje está tendo uns programas aí que é muito triste. A gente tem a parte genética e também tem o fenótipo da pessoa, né? Então, lá na frente, com 14, 16 anos, por mais que essa família pôs essa criança para evoluindo com outro tipo de sexo, lá na idade dele mesmo, ele vai se acertar no sexo que ele é, entendeu? Mais ou menos, assim, com 14 anos, depois que os hormônios estiverem todos, né, já formado, o menino já tem todo aquele corpinho de homem, tudo, por mais que ele está ainda pintando, né, passando batom na boca, ele vai, muitas vezes, isso é estudo, ele vai ver, não, eu sou homem, vou parar com isso. Eles se acertam, tá? Isso a gente vê. Só que a influência da família é muito grande, tem que tomar muito cuidado, porque é nós que formamos eles, tá? E então essa idade é a curiosidade do corpo, né? E quando nasce, quando
tá no banheiro, por isso que o homenzinho tem que tomar banho com o pai, entendeu como que é? Né? Não vai, né? E a mulher com a mãe tá aí mostrando, ó, para conhecer o corpo. Vocês estão me entendendo? Mais ou menos. E a menstruação, algumas meninas se alegram e outras se sentem envergonhadas. Essa aí é a parte pior que eu vejo também. Tanto é que na minha consulta, quando tem 10, mais tarde, 12, não, 11, 10 anos e meio até 13 anos, eu explico na minha consulta o que é menstruação, tá? E porque os pais não falam sobre esse assunto com elas, as mães principalmente. Elas acham isso uma vergonha. Tem que falar. É fisiológico. Por isso que eu falo, é fisiológico, é uma coisa da gente, não tem como escapar. É igual quando o primeiro, lembra quando a gente estava no útero, como foi rápido? Vocês não vão esquecer o primeiro ano de vida, é tudo. É igual quando chega a mocinha, não tem como parar, né? Bom, agora sobre o estresse. Aqui é assim, até a criança fica estressada. Quando ela pede uma coisa, a gente tem que entender o que ela está pedindo para dar. Porque a partir do momento que ela fica estressada, como que nós somos estressados? Vocês já viram vocês estressados no espelho? Não, tá dando quebrar o espelho, aí tem aquele 7 anos de azar, né? Então não pode ter. Mas já viu criança estressada? Então tem que tomar cuidado para ela não ficar estressada, porque elas veem que através do estresse elas podem conseguir outras coisas de vocês, mães. Então a gente tem que cortar isso da criança. Na parte, aqui eu escrevi, mudança de escola, ali no final. Vocês têm que mudar de casa, vão mudar de escola. Tem que preparar essa criança que ela está mudando de escola, qual é a razão, tem que ser verdadeiro, sincero, falar, o problema é esse. Porque elas não entendem por que de repente eu estou saindo desse quarto, indo para o outro quarto, porque chegou minha avó para morar comigo. Tudo isso gera um estresse. Então tem que tomar cuidado com o estresse da criança. Não esquece aquilo que eu falei anteriormente, tudo é contido na memória, né? A parte emocional da criança. Tem que tomar cuidado onde põe o dedinho, né? Tá? Valores, isso aqui é muito importante. Tudo que a gente faz, nós somos espelhos para a nossa criança. Tudo que aquilo que a gente dá valor, você está mostrando para ela no que tem que dar valor. Então, é bom a gente sempre virar para o lado, sempre, entre aspas, humanizado. Hoje em dia não existe mais só existe escrito em cartolina, humanizado. Vamos ser humanizados, vamos fazer tudo mais humanizado, mas tem que mostrar que isso é um valor que a gente tem que passar para os nossos filhos, sabe? Não é porque aquela criança entrou na sala de aula e veio suja com tênis velho que aquilo, sabe? Eu posso valorizar aquilo no sentido de que ela deve ter um outro tênis mais bonito em casa, mas veio com mais velho aqui, porque hoje ela vai sair da escola e vai pisar em algum lugar que pode ter sujeira. Pode inventar mil história para mostrar a palavra, o valor de cada coisa. Vocês estão me entendendo esse lado? Tá? Porque hoje as crianças, elas são nítidas, desculpa, mas são... Elas tem umas que entram assim, eu fico só olhando, sabe? Fica lá no cantinho, naquele celular que não desliga e pá, e tem horas que põe um som mais alto da luta lá, blá, blá, blá. Eu falo, olha, eu não estou escutando o coração do seu irmão, dá para baixar um pouquinho? Aí que elas, né? Quer dizer, aí eu falo assim, você quer escutar o coração do seu irmão? Aí eu ponho o esteto, né? Para criança aí, sabe? Nós temos que ficar mudando toda hora esse comportamento do nosso filho, mas a gente tem que olhar ele. Se você não olhar ele, você não vai mudar. Então vocês têm que estar atentos à criança que tem na casa, tá? Fora o marido, né? Bom, então, sobre valores e a melhor técnica de disciplinar. Curta explicação sobre o que eles devem mudar de comportamento. Então, tem 2 irmãos se batendo, né? Por favor, não bata no seu irmão porque eu não quero que você o machuque. Agora,
tenta usar a empatia nesse sentido, mostrar. Aí você fala assim pro filho, você percebe como ele fica triste quando você bate nele? A gente tem que mudar, tem hora, algumas palavras para a criança, para ela te entender o que você está pedindo para ela parar de fazer. Vocês estão entendendo? Por exemplo, a mentira. Eu não como bolacha, eu não vou comer bolacha, aí vem tudo sujo de bolacha. Isso aí, é mentira, tem que mostrar. Não, você está falando mentira, ó, mentira, como cai em terra, logo se mostra a mentira, né? Então, se mostrar isso logo no começo da vida deles, eles vão evitar a mentira. Autoestima. Qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamento. Tem criança que fica muito assim, quando alguém está brigando, né? Ou está brigando com ela não se manifesta, cria aquele trauma, chega em casa, chora. Então vocês têm que fazer com que elas tenham mais assim, se gostem dela. Se alguém está brigando comigo naquele momento, eu posso não revidar, né? Não ir logo respondendo. Mas tentar conversar com a outra pessoa que não é bem assim. Eu gosto muito dessa frase, olha, não é bem assim que tem que ser as coisas. Vamos mudar, vamos... você está vendo? Eu estou, por exemplo, estou tentando lembrar um exemplo aqui que fugiu. Mas o que a gente precisa ter a parte emocional da criança, ela ser bastante autossuficiente, ela gosta dela, de se gostar dela mesmo, sabe? Porque tem criança que parece que faz algumas atividades, algumas atitudes, mas sem se ela se gostar, né? Elas brigam, machucam, ou alguém machuca elas e não tem aquela autoestima, não se valoriza. Então a gente tem que colocar valor nessa criança, entendeu? Fazer com que ela se goste dela. É complicado isso, né? Porque primeiro tem que ser na gente para depois passar isso para o fundo. Então a parte da autoestima da gente tem que ter, sabe? A gente se amar muito. Se olhar no espelho quando acorda, eu te amo, toda hora falando, eu adoro você, eu gosto do seu cabelo, eu gosto de você. E mostrar isso para a criança, para o filho. Bom, então aí eu falei sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aqui, muitas vezes, a própria criança conhece isso em criança de 8, 10, 12 anos, tá? Que eu vou falar agora. Então, qualquer coisa que a mãe briga tudo, eu falo, não, vou dar parte da minha mãe, né? Porque tem um tal de Estatuto. Isso foi em 1996, em 98, eu mexi muito com isso daí, tá? Então, é uma coisa que até hoje ainda é bem válido, então tem que tomar cuidado. A criança é um sujeito como todo ser humano, que está inserido em uma sociedade e deve ter assegurado uma infância enriquecedora no sentido do seu desenvolvimento, seja psicomotor, afetivo ou cognitivo. Nós somos responsáveis por essas crianças, tá? Nunca esquecendo que a principal instituição social é a família, e a família muitas vezes é que deve receber condições básicas para a formação dessas crianças. Nós precisamos ajudar sempre uma família que não está sabendo cuidar do filho. Tem aquele vizinho que bate muito no filho, então é horrível ficar batendo na porta e falar, precisa de alguma ajuda aí? Quer deixar um pouco a criança aqui? Ó, eu estou com uns desenhos aqui, você não quer fazer ele pintar essas coisas assim, ele não vai te atormentar tanto. Sabe, ajudar mesmo na parte educacional, quem sabe, né? Tem pais que não sabem o que faz com o filho. É só pôr um lápis de cor, um papel lá em branco, que ele sabe. Pronto, já ficou meia hora em silêncio. Ajuda o pai e a mãe, né? Então, bom, qual é a mãe que não tem muita tarefa? Não dá para ver muitos desenhos ali, mas são nós. Né? Nós, mulheres, desempenhando tantas funções e responsabilidades, tudo isso torna muito comum o cansaço devido ao acúmulo de atividades, e esse cansaço torna-se muitas vezes grande responsável
pela falta de paciência. A culpa não é os filhos, é nós que precisamos ter um pouco mais de paciência. E aí está o Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou em mim, inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Então, é sempre o Senhor na minha frente. Quando estiverem muito bravas, né, procurem o Senhor. Tá bom? E aí a nossa evoluçãozinha aí, ó. Acaba ficando velhinha, a vovó, a bisavó, e continua tudo a mesma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Depois a gente pode falar outros assuntos aí. Obrigada. Ninguém tem dúvida? Tudo certo? Então, pessoas, já são 11 horas e eu tinha uma parte que eu queria falar muito com vocês, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas eu quero dar uma introdução. Eu queria que vocês olhassem para si mesmo nesse momento, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo com esse bebê, que é muita coisa. E está acontecendo muita coisa com a gente também, com as mães. E está acontecendo com a família também, né? Então, isso é importante para quem é mãe? É, mas isso é importante também para a família de uma maneira geral. Porque às vezes você como tia, como prima, como alguém que está do lado, como vizinha, pode fazer muita coisa, né? Eu quero sempre enfatizar isso porque o aspecto comunitário, especialmente da igreja, é muito importante, é essencial, né? Justamente porque a gente não consegue fazer todas as coisas, né? E quando eu estava pensando sobre essa questão do bebê recém-chegado à família, eu me deparei com um texto que eu achei o máximo. E eu quero falar sobre ele com mais tempo, com mais tranquilidade, e hoje não vai dar. Mas eu queria só que você pensasse o seguinte, vou dar algumas características dessa mãe. Eu me deparei, quando eu estava procurando sobre mães de filhos não necessariamente de recém-nascidos, mas mães de uma maneira geral. Eu me deparei com a síndrome da mãe perfeita. E aí tem algumas características aqui que eu queria ler para vocês, para ver se vocês se enquadram nisso. Ela é comprometida e ocupada demais. Como que é? Você quer fazer tudo ou pensa que deve fazer tudo? Você não quer perder qualquer oportunidade e pensa que seus filhos devem experimentar tudo o que podem. Você sofre, pois se sente sobrecarregada, pressionada e sempre correndo atrás de algo freneticamente. Você tem padrões não realistas ou extremamente altos para si e para os seus filhos. E você fundamenta o seu valor e o seu sucesso como mãe em quão bem você ou seus filhos se saem em relação aos seus padrões e aos cumprimentos das suas expectativas. Isso pode incluir não se comportar mal, não fazer bagunça, não cometer erros, ter desempenho perfeito, conseguir avaliações perfeitas e tentar fazer tudo e fazer muito bem. Aqueles que convivem com você podem vê-la como uma pessoa controladora, exigente e difícil de agradar. E você pode lutar com a ira, porque as outras pessoas não estão fazendo as coisas de acordo com os seus padrões e horários. Raramente você fica satisfeita, feliz ou alegre. Porque quando você tem alvos não realistas e altos padrões de realização para si mesma ou para seus filhos, você pode experimentar um sentimento constante e generalizado de nunca fazer bem o suficiente ou de nunca ser boa o bastante. Você é motivada por fazer sempre melhor e obter sucesso, fazer mais ou para ser alguém que não para nunca. Você vive com o temor de que sempre há algo mais que deve ser feito, ou mais informações que você deve encontrar. Recentemente, Nicole parou de trabalhar fora como analista de sistema para ficar em casa e desempenhar o seu papel de mãe. Ela reconheceu sua tendência de tratar a maternidade como uma carreira, fazendo pesquisas sem fim sobre suas responsabilidades de mãe.
Quando chegou a hora de escolher uma pré-escola para a filha de 3 anos de idade, ela entrevistou 10 escolas, por temor de fazer a escolha errada. Você é motivada pelas pressões exercidas pelos outros. Quando outras pessoas expressam seus desejos ou expectativas, você se sente obrigada e pressionada a fazer o que elas querem, ou culpada quando não faz. E frequentemente você toma decisões com base nas opiniões de outras pessoas. Você tem também o desejo de fazer todos felizes ou não desapontar as pessoas. A sua imagem de mãe perfeita pode incluir ter um lar no qual não exista conflito. Você fará o que for preciso para atingir esse alvo, inclusive ceder aos desejos e exigências dos seus filhos. Você se avalia a si mesmo e aos seus filhos por meio da comparação com outros. Quando nos comparamos com outras pessoas, sentiremos com frequência uma sensação de inadequação ou fracasso. Jaqueline estava trabalhando duro dando aula para os seus 3 meninos em casa e lutava para conseguir que prestassem atenção e se empenhassem para estudar o material básico do seu jeito. E cada vez que ela ouvia falar de outra mãe que dava aula em casa para os seus filhos e conseguia resultados melhores, ou que tinha mais facilidade, ela se sentia derrotada. Dar aulas em casa para os seus filhos é um esforço que vale a pena, mas por causa da responsabilidade adicional de supervisionar a educação de seus filhos, muitas mães que o fazem provavelmente têm lutas com a síndrome da mãe perfeita. Será que a gente se enquadra nessas características, nessas características todas que eu falei? E a minha sensação é que sim, porque quando eu converso muito sobre quem está recebendo um bebê que está tendo uma vidinha nova em casa que muda a nossa vida de cabeça para baixo, a nossa sensação é eternamente de que eu não consigo dar conta de tudo, de que não deu certo, acabou as horas do dia e eu ainda tenho uma lista enorme de coisas para fazer. E muita tensão e muitos problemas a gente acaba tendo que viver, né, por conta disso. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu queria dar só uma palavra geral de que isso é uma grande mentira, né? Porque, como a Márcia falou, os cuidados com o bebê são muitas coisas, é desde valores, é desde cuidado, é desde umbigo, é desde saber um monte de coisa que está acontecendo com o bebê que não fala português ainda, para dizer, olha, eu estou com dor de cabeça, aqui, eu estou com dor aqui, eu ali, é muita coisa. E eu queria que a gente só saísse daqui nesse momento pensando o seguinte, que nós não somos a Mulher Maravilha, que isso é uma grande mentira que contaram pra gente. E que sim, a gente vai ter falhas, e que sim, a gente não vai conseguir, talvez, fazer toda aquela lista, sua lista mental e os seus alvos de vida. Mas que tudo bem também, porque nós somos humanas e somos falhas e somos limitadas. Então, se você olha tudo isso aqui que a Márcia disse, do cuidado do bebê, e eu olho e falo assim, eu nunca fiz um caderninho de quantas vezes eles caíram, do que se ralaram, do que fez isso. Eu não fiz. Um monte de coisa que eu não fiz, né? Ao contrário, eu também gritei, eu também estressei, eu também, às vezes, coloquei para dormir no horário errado, né? Enfim, uma questão de agenda, de compromissos e de rotina. Eu queria que você olhasse para tudo isso e respirasse fundo e saísse com isso. Não existe mulher perfeita, não existe mulher maravilha, nem mãe perfeita de uma criança, porque a gente pensa assim, vou ter um só para fazer tudo perfeito. Isso não acontece. Você pode ter um, você pode ter 5, você pode ter 10 ou 15. Você vai errar com seus filhos, sempre, vez ou outra. Pode ter um, pode ter quantos for, vai ter erros, né? Porque nós somos humanas. E eu queria que a gente saísse daqui simplesmente pensando isso. A gente tem falhas, mas a gente tem um Deus que nos aceita assim mesmo, com as nossas falhas. Inclusive, existe um Salvador e existe um Deus que nos salva, existe um Deus perfeito, porque justamente nós não somos. Porque se a gente fosse perfeito, tivesse pecado, fosse um chuchuzinho, lindas e perfeitas, Jesus não seria necessário, e a gente não teria nem que estar aqui aprendendo mais de Deus, porque a gente já saberia todas as coisas.
Então, ser cristão, estarmos aqui querendo ouvir de Deus e querendo entender o que Deus tem para nós, pressupõe que nós somos falhos, pressupõe que nós erramos, né? Só que a mensagem que o mundo passa pra gente é de que você pode fazer tudo isso aqui e ser uma mãe perfeita. Isso não acontece, tá bom? Então eu queria deixar isso como um incentivo para que você não se sentisse a pior das pessoas, que você olhasse para as suas falhas e aceitasse a graça de Deus e a misericórdia, porque ela existe pra gente, porque a gente tem falhas de verdade, né? E é isso. E aí eu